Olá, sou Rosana Cláudia Santos, sou psicóloga e focando hoje num assunto muito importante sobre a entrada do mundo jovem do filho. Vou falar com vocês sobre falar sem julgar, sem julgamento, sem inferências, sem aquelas palavras que acabam muitas vezes atacando, humilhando, uma avaliação desnecessária que acaba prejudicando a pessoa a qual nós estamos falando. Então, alguns exemplos para o seu entendimento. Você pode dizer, por exemplo, fulano não marcou nenhum gol. Ok, você falou sobre o evento. Ele não marcou nenhum gol naquele jogo hoje. Ao contrário, denegrindo, você poderia dizer: fulano é um pé de chumbo, não joga direito, não marca nada de gol, ele é péssimo. Outro exemplo: fulano fala mais do que a boca. Ou você pode dizer, as coisas que aquela pessoa fala muitas vezes não tem nada a ver com o contexto, a situação em que estamos conversando. Terceiro exemplo, meu filho é muito bagunceiro, desordeiro, olha, ele é um azarado. Ao invés de dizer isso, você poderá dizer, o meu filho sempre deixa sapatos na sala, num lugar errado. E na pia, lá na cozinha, ele costuma não prestar muita atenção às coisas de vidro. Constantemente ele está quebrando copos, além de não guardar as coisas nas gavetas certas. Veja esses exemplos, analise conforme eu fui citando uma forma de falar e outra forma de falar a mesma coisa. Porém, há formas de falar quando nós citamos exatamente o evento, o fato em si. Falamos sobre aquilo que exatamente aconteceu, sem inferir, sem colocar um julgamento. Porque quando inferimos, colocamos um julgamento, nós estamos pesando a mão, pesando as palavras sobre aquela pessoa. No caso do jogador, nós não sabemos exatamente o que houve para que ele não fizesse nenhum gol naquele momento. Pode ter tido pouco treino, não foi um dia legal, talvez ele esteja com algum problema na cabeça, um pensamento difícil e nós não sabemos a respeito disso. No segundo exemplo que citei, no caso de uma pessoa que costuma falar mais do que a boca, já sendo uma inferência quando falamos sobre isso, estamos aqui colocando que é uma pessoa desagradável, uma pessoa ansiosa. Não sabemos se ela tem uma situação ali mesmo de ansiedade, o que causa essa pessoa falar muito. Em qual momento da vida dessa pessoa houve algum impacto, alguma situação que possa ter motivado, feito com que essa pessoa tivesse essa fala mais acelerada e com maior número de quantidade de palavras, sem respeitar o momento do outro falar também. Essa inferência, quando dizemos falar mais do que a boca, seja de uma pessoa estranha ou mesmo até do filho, é uma inferência que não percebe a forma do outro ser. Essa avaliação pesada, esse julgamento pesado, acaba interferindo no relacionamento, na forma de comunicação. Nesse aspecto do falatório, podendo ser uma pessoa estranha ou até mesmo o filho, quando vem falando algumas coisas, quando coloca assuntos, algumas palavras, num contexto que já está em andamento ali uma conversa, a gente pode até interferir e dizer, olha, isso que você está falando, nós podemos conversar em outro momento. Agora nós estamos falando de tal coisa, de tal assunto. Nós precisamos observar a grande diferença entre falar daquilo que se vê, do evento em si, do fato em questão, ou falar com esse julgamento. No caso do exemplo do filho azarado, bagunceiro, desordeiro, muitas vezes é colocado sobre esse filho o peso de um julgamento com adjetivos que denigrem, que o rebaixam como uma pessoa que não consegue fazer as coisas, que só quebra, que é azarado, que não tem sorte, que não tem nada que seja legal na vida dele, que ele faça e que seja correto. Precisamos falar no formato adequado, porque o filho acaba sendo reconhecido, ele se reconhece por aquilo que falam dele muitas vezes. Então é importante, mais do que colocar inferências e muito mais, muito melhor do que falar julgando, podemos na educação do filho jovem trazer palavras que falem do fato em si. Eu citei 3 exemplos aqui, tanto em relação a filho quanto em relação a outras pessoas estranhas. Porque o filho, ele está muito atento dentro desse lar, ouvindo a forma do pai,
da mãe, de seus irmãos ou outros familiares falarem, comentarem, fazerem suas inferências, suas avaliações. E se fazem de outras pessoas, certamente ele vai pensar que fazem dele também. E esse é um aprendizado que acaba permanecendo na vida do filho. Esse filho passará a também ser uma pessoa que julga de forma pesada os seus amigos, às vezes os avós, os tios. Sempre vai haver uma palavra avaliativa, mas nesse cunho de julgamento, uma inferência que é um aspecto negativo. A inferência nem sempre ela tem aspecto positivo. A inferência é uma impressão, é aquilo que eu acho, aquilo que eu julgo, aquilo que eu penso pelas minhas convicções, pelos meus pensamentos, pelas minhas emoções, baseadas nas minhas experiências de vida. E quando faço inferências, quando faço julgamentos, não estou levando em consideração a outra pessoa em que estou falando sobre ela. Em se tratando da educação do filho jovem, é muito importante levar em consideração quem é esse filho, o que exatamente aconteceu, como é que realmente as coisas se passaram, o que exatamente teve ali como uma experiência, uma vivência. E é justamente nesse ponto exato que pais e mães devem falar para seus filhos, porque quando o pai ou a mãe fala para o filho exatamente a forma de ação, a atitude, a forma daquela experiência, como realmente acontece, o filho tem uma percepção sobre aquele fato em si, sobre aquela atitude, aquele comportamento, e fica mais facilitado o processo de conscientização do comportamento que precisa ser resolvido, ajustado, modelado, transformado. Queremos que o filho transforme comportamentos, atitudes que são nocivas, por exemplo, uma bagunça, realmente uma falta de organização, mas precisamos dizer a ele o que é que ele faz, que faz pensar ser desorganizado. Qual é a atitude, qual é o comportamento que realmente não está em bom equilíbrio. Então nós falamos exatamente daquilo que nós estamos vendo, e isso leva ao processo de melhor consciência para que esse comportamento seja melhorado, ajustado. Esse é um ponto importantíssimo na educação do filho jovem. Esse filho jovem está ouvindo, percebendo como se dão as conversas, essa forma de fala sobre a vida de outras pessoas, e mais ainda numa escuta muito atenta sobre o que falam dos comportamentos, das atitudes dele. E essa consciência vai trazer o ajuste necessário. Pense nisso, avalie de que forma você vem falando sobre os comportamentos, sobre as vivências, as atitudes do seu filho. O que ele tem ouvido da família sobre outras pessoas e o que ele tem ouvido sobre ele quando falam com ele sobre os comportamentos que precisam de ajuste. Esse é um ponto ideal para ter uma transformação, um amadurecimento nesse lapidar da educação do filho jovem. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse vídeo com pelo menos outros 5 pais para que você me ajude na missão de levar esse assunto do lapidar do diamante da casa para o maior número de pais e mães que realmente desejam esse amadurecimento nas práticas educativas do filho jovem, do filho que está no processo da adolescência. Você já sabe que toda terça, quinta e sábado sempre trago um conteúdo mais pontual sobre a entrada no mundo jovem, esse filho diamante que precisa ser lapidado por pais e mães que buscam esse conhecimento, esse lapidar. Aproveite também para se inscrever, curtir e seguir tanto YouTube, Facebook e Instagram, onde estão os meus conteúdos gratuitos para os pais. Seu filho é um diamante e você, pai e mãe, são diamantes que lapidam diamante.